que foi aquilo na CPMI do INSS? Olha, tem coisas que são esperadas, né? Mas ninguém acredita que vai acontecer. Era claro, estava evidente para qualquer pessoa que tudo aquilo que vinha sendo feito era impossível não ter gente do governo envolvida. Seja desse, do outro. Não importa quando começou. O que importa é o volume, né? O volume explodiu neste governo, né? Assim, o salto de associações de idosos, sindicatos, indicando gente para desconto no INSS, explodiu agora, né? E está claro que andou porque alguém mandou. Porque não existe corrupção sem cumplicidade, seja na polícia, seja na política, seja em órgãos públicos ou privados. Quando tem corrupção, tem cumplicidade. Alguém de cima está envolvido. Isso é uma tradição brasileira, né? Sempre tem. Foi assim no Petrolão, foi assim no Mensalão, foi assim na queda do Collor, né? O PC faria, não faria aquilo? O pessoal tá aqui e não sabe nem quem é PC Farias. Só conhece o Collor agora que ele está preso. Então. Conta um pouco dessa época, por exemplo. Não, por exemplo, o PC Farias era o cara que indicava todas as pessoas dos setores do governo que tinham dinheiro. Né? E era o caixa, era o homem do Collor. Isso era a profissão de doleiro? Não. Não era ainda. Não, ele era o cara que recolhia a grana e colocava na Tailândia, através de doleiros. Né? Então, até hoje a morte dele, ninguém acredita. Né? O Collor queria voltar para a política, mas tinha um peso atrás dele, né? Que era a história do PC Farias, que ele sempre negou que tivesse autorizado, que ninguém podia falar em nome dele. E um dia o PC Farias aparece morto num quarto, né, com uma mulher ao lado, né? Não entrou ninguém. Isso a perícia viu que não houve arrombamento. Quais seriam as possibilidades alegadas pelas pessoas que foram fazer o exame do local, a perícia do local? Que ele teria matado a mulher e depois se matado. A posição da facada não combina. A posição do tiro teria que ter sido uma mágica. A bala teria que ter dado uma volta para atingir os pontos que estavam marcados na perícia. Todo mundo sabe que aquilo foi uma execução, né? Porque essa figura tinha que sumir da vida pública. Então, assim, esses crimes acabam sempre trazendo, além das consequências nocivas do dinheiro público utilizado para enriquecimento pessoal, tragédias pessoais. Isso são inevitáveis, né? Umas mais graves, como o caso de uma eliminação que nunca foi esclarecida. Ao final disseram que foi suicídio, né? Ou seja, um homicídio seguido de suicídio. Ele matou... Matou a mulher e se matou. Estranho, né? Que alguém vai ter uma crise de ciúme com uma... Não era nem amante dele, uma mulher de programa. Garota de programa. Não dá para ter ciúme com uma garota de programa, não. Concordo. É uma contradição. O cara vai num... A mulher atende um cara diferente toda hora, pô. Não, e o cara vai se apaixonar. Não, ele estava apaixonado e fez isso porque não suportava pensar que além dele
ela dormia com outros homens. O cara que tem o traquejo e a maldade que ele tinha, não ia cair nessa, né? Foi preso na Tailândia. Ficou muito tempo foragido, depois de preso, voltou. Aí começou a cumprir domiciliar e numa dessas sumiu. Sumiu. Essa é a história do... Querendo ou não, a redemocratização do Brasil começa, né? E a eleição do Collor termina o mandato deles no impeachment. E logo na sequência tem esse caso. Então, assim, a República volta do regime militar com esse caos todo, né? A República, a democracia. Né? A democracia volta, mas volta com uma eleição totalmente fraudada. Por quê? Aquela eleição estava escrita que seria entre Leonel Brizola e alguém. Por quê? O golpe militar de 64 foi dado contra o Brizola. Não era contra o João Goulart, que era o presidente. Porque o que os militares temiam? Brizola sempre foi muito mais radical do que Jango. Né? E estava fazendo um movimento, espalhando pelo país, que o slogan era: cunhado não é parente, Brizola presidente. Porque ele era casado com a irmã do presidente, dona Neuza Goulart, esposa de João Goulart. Né? A Neuza Goulart, irmã de João Goulart. Ele era a esposa dele. Né? Então, os adversários dele diziam: não pode ser candidato. Ele é cunhado. Mas a ala radical do PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro, que é quem comandava o Brasil, dizia o seguinte: não, cunhado não é parente. E encheu o Brasil. Né? Cunhado não é parente, Brizola presidente. E aí, então, Brizola, para forçar o João Goulart a tomar uma posição mais à esquerda, ele convoca o famoso Comício da Central do Brasil, onde deram milhares de pessoas. E o Brizola faz um discurso radical, violento. Né? Jango fez até um discurso prometendo as reformas de base. Desde aquela época, estão prometendo reforma. A reforma de base era a reforma agrária, a reforma educacional, uma série de reformas. Bem, os militares disseram: olha, se tiver eleição, Brizola vai ganhar. Ele era um grande orador. Né? Era uma liderança incontestável. Tinha sido o governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, depois se elegeu no Rio, foi o deputado federal mais votado da história da antiga Guanabara. Antes de existir o Estado do Rio, existia o Estado do Rio Antigo e a cidade do Rio, que era a cidade da Guanabara. Depois que houve a fusão, que virou Estado do Rio de Janeiro. Brizola chegou a ter, para deputado federal na Guanabara, 1/3 dos votos. Para deputado. De cada 3 pessoas, uma votou nele para deputado. Ele era um mito. Era porta-voz de um pensamento. Né? O que hoje pouca gente é. Muita gente se diz de direita e não sabe por quê. Outros se diz de esquerda também não sabe por quê. Né? Ficam assim, sem estudar, sem ler, sem se aprofundar, e acabam tomando posições. Né? Então, o golpe foi se armando, Brizola foi percebendo, ele era governador do Rio Grande do Sul, então ele liga. Eu estou te contando isso porque eu fui secretário do Brizola e despachei muitas vezes, e ele adorava fazer uma coisa: chamava a gente para despachar, mas queria conversar. Aí ele botava aquela costela em cima da mesa, como gaúcho gosta, uma garrafa de vinho e um pouco de farofa. Assim que é bom. E começava a falar de chimango, baragato, tá? Aquelas histórias gaúchas. Ele diz: então, garotinho, eu ligo lá para o nosso
Jango. E digo, Jango, tu confia no Mourão? Mourão não é o Hamilton Mourão, não. Era o Mourão da época, né? Este Mourão vai te dar um golpe. Ele está unido ao Magalhães Pinto, que era o governador de Minas Gerais, que, por sua vez, fala toda hora com este Lacerda. Lacerda era o governador da Guanabara, né? E a Guanabara era capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. Esse sujeito não vale nada. E o Brizola falando com ele. Ele vai te dar um golpe. Não vai. Eu tenho a fidelidade do Exército, eu confio no Exército Brasileiro. Mas um confiou e se deu mal, né? Nossa, é verdade, hein? A história se repete, às vezes como novidade, às vezes como tragédia. Aí, eu acho que as duas como tragédia. Uma tragédia também. Então, o Jango disse, não, fica tranquilo. Aí, o chefe da Brigada Militar, lá não tem, no Rio Grande do Sul não tem polícia militar, é brigada. Obrigado. Né? Era um cara muito leal ao governador, vai ao governador e diz, governador, estão sondando a gente aí e vai ter problema. Eu já falei com o Jango, mas o Jango parece que mora em outro planeta. Não acredito. Ele está vendo que o negócio tem rabo de jacaré, couro de jacaré, boca de jacaré, mas não acredita que é jacaré? Ele acha que isso é o quê? Aí o comandante da brigada falou, olha, eu quero dizer ao senhor da minha lealdade. Se tiver qualquer problema, nós, como o senhor, pretendemos resistir. Aí o pessoal, eu posso contar com a brigada? Pode contar com a brigada. Quantos homens nós temos na brigada? Não chega ao tamanho do exército aqui do Rio Grande do Sul, mas são muitos homens e são fiéis à Constituição. Sabem que essa medida seria uma medida contra a Constituição. Eu vou ligar de novo. Liga para o Jango. Nisso as tropas já estavam saindo de Minas e de São Paulo para fechar o Rio de Janeiro, né, que era a capital. O Brizola liga e o Jango disse, olha, eles não vão fazer isso. Já estão fazendo. Então ele fala uma frase que ficou marcada na história, eu não resistirei porque eu não quero ver sangue derramado. E diz, eu vou embora, mas não foi. Aí vem o golpe. Qual é o golpe? O presidente da Câmara, que estava participando do golpe, declara o cargo vago. O líder do governo era Darcy Ribeiro. Ele então diz, senhor Ranieri Mazzini, o cargo não está vago, só estará vago se o presidente da República cruzar a fronteira e sair do país. Ele está no país. O cara não quis nem saber. Declarou vago. E aí o pau começou a quebrar. O Brizola ficou um tempo ali. Aí o comandante da brigada falou, olha, eu não tenho mais como sustentar, porque vão tomar a capital, né? E depois estamos recebendo ameaça até de que o palácio pode ter bombardeado. Porque você sabe que no Chile bombardearam o palácio com o então presidente Salvador Allende dentro do palácio. O Brizola não queria passar por aquilo. Isso tudo ele me contou porque eu fiz uma pergunta a ele. Eu perguntei assim, governador, conta aí uma lenda, eu sou um estudioso, leio muito, mas tem coisa que conta, hein? Que o senhor saiu do Brasil vestido de mulher. Não, porque contava, o Brizola fugiu vestido de mulher para tentar desmoralizar o cara. Né? Ele falou, eu vou te contar como é que eu saí. O comandante da brigada falou, eu vou te vestir de brigadiano, vou botar um lenço vermelho, o senhor monta no cavalo, o senhor atravessa a fronteira para o Uruguai, quando o senhor estiver fora do Brasil, ninguém pode fazer mais nada. O senhor só pode ser preso em solo brasileiro. E assim ele fez.
né? E se exilou durante um bom tempo no Uruguai, onde a dona Neuza tinha uma fazenda da família Goulart. Eu até conheci lá, não é grande fazenda. É uma fazenda, tinha criação de alguns bois, mas criava mais, não é carneiro, não, um tipo desses animais pequenos, né? Bode? É, por aí. Não, eu acho que é isso. Cabra. Cabra. Bom. Criação de cabra. Cabra. Né? E quando veio, então, a ser presidente nos Estados Unidos, Jimmy Carter, que era um democrata, ofereceu asilo político. Brizola, então, deixa o Uruguai e vai para os Estados Unidos, onde ele começa a se movimentar para tentar, né, uma volta ao Brasil, criando uma frente ampla com todo mundo que tinha sido prejudicado, inclusive o Lacerda, que fez o golpe junto com a turma. Porque o que aconteceu ali? Quem liderou os militares foi o Marechal Castelo Branco. E o que ele dizia, e era verdade? 1 ano, vamos fechar tudo, vamos tirar esse pessoal, daqui a 1 ano a gente promove a eleição. Aí o Lacerda ia se candidatar, o Magalhães Pinto. O pessoal fala muito do Adhemar. Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, Isso. exatamente. São Paulo. Isso. Adhemar também estava nesse time todo. É. Né? Mas acontece que quando, antes de completar 1 ano, o Castelo Branco vai fazer uma visita ao estado natal dele, o Ceará, o avião dele cai. Assume o vice dele, que era linha dura, Costa e Silva. E aí, o que era para durar 1 ano foi de 64 a 85. Durou 21 20 anos. mais. E Mas como que você avalia a transição lá? Porque o fim do regime com a redemocratização vai vir no governo que era para ser o... Não, o Figueiredo era o presidente. Então, o processo foi assim. Eu posso falar bem porque eu tenho 65 anos, mas comecei na política muito novinho. E nessa época eu estava militando muito. O Figueiredo, e antes do Figueiredo, o Geisel, né? O Geisel veio após o Médici, o general Emílio Garrastazu Médici, Sim. que foi o pior do ponto de vista democrático. Ele era um cara duro. Mandava Anos 70, isso daí. torturar e fazia uma campanha, a famosa Brasil, ame ou deixe. Brasil campeão da Copa em 70. O povo numa euforia. Médici era aplaudido quando ia assistir jogo de futebol. Todo mundo sabia que era torturador, mas a música era 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Então, assim, Brasil campeão do mundo de futebol. Aí entrou o Geisel, e o Geisel promete fazer uma distensão lenta e gradual. Orientado por quem? Pelo cérebro de tudo isso aí, que era o general Golbery do Couto e Silva. Então, é aprovada uma emenda, depois de rejeitada a emenda Dante de Oliveira, que era das diretas já. Sim. O povo foi tudo para a rua, todo mundo se movimentou. Nós, que éramos jovens à época, fomos todo mundo para a rua. E então, não passou.